Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse lançamento da editora Nemo que chegou aqui para mim, que eles me enviaram, um quadrinho chamado Mônica, do Daniel Clowes. Depois da vinheta, vamos lá. Bom, esse aqui é o mais novo lançamento de um dos maiores quadrinistas norte-americanos vivos, né? O Daniel Clowes. O Daniel Clowes é um quadrinista nascido em 1961, ele é de Chicago, nos Estados Unidos, e ele é um dos grandes nomes. Eu falei no meu último vídeo de quadrinho aqui do canal, que foi o Black Hole, do Charles Burns. Vou deixar o link aqui em cima. Eu comento que o Charles Burns é, junto com o Clowes, talvez um dos maiores quadrinistas norte-americanos. Ele acabou de publicar, foi publicado esse ano, o Mônica, que é o seu quadrinho mais recente. E o Daniel Clowes é um quadrinista maravilhoso, excelente, autor de outros quadrinhos fantásticos, como Paciência, o Ghost World, o David Boring, enfim, e agora ele acabou de lançar esse daqui. E o Mônica é um quadrinho super difícil de classificar, apesar de ser super curtinho. Ele tem, primeiro que o traço do Clowes é um traço também muito marcante, muito maravilhoso, e a utilização das cores dele, para mim, é uma coisa muito única, muito fantástica. De cara, quando a gente folheia assim, o quadrinho, a gente já vê que tem uma inspiração muito grande do Clowes. Eu acho que isso também não está só nessa obra dele, mas nos quadrinhos dos anos 50, 60, dá para ver que o estilo dele, inclusive de usar as cores, parece remeter muito aos quadrinhos desse período. E em entrevistas recentes, eu vi que o Clowes queria, com esse quadrinho Mônica, fazer uma espécie de apanhado, pegar diversas influências dos anos 50 no mundo dos quadrinhos, das HQs, que influenciaram o trabalho dele, que ele cresceu lendo. Então essa história aqui é uma história que a gente acompanha essa personagem, título Mônica. Não é a Mônica do Maurício de Souza, essa é a Mônica do Daniel Clowes. E a gente vai acompanhar a vida dela, mas na verdade, ao mesmo tempo, a história também parece ser composta de 9 micro-histórias que vão se interconectando de alguma forma, e a gente vai vendo a personagem da Mônica aparecendo em diversos estágios da vida, desde ela pequena, criança, até ela ir amadurecendo, ficando adulta. Mas o Clowes tem uma forma de composição dentro desse quadrinho que é muito interessante, e que em entrevistas recentes ele disse que ele queria escrever um quadrinho nesse último trabalho dele, que fosse um quadrinho que desse um pouco conta de tudo. Ele inclusive cita o Godard, falando que o Godard comenta um filme do Bresson, que é A Grande Testemunha, um filme de 66, do Robert Bresson, que o Godard tem como um dos maiores filmes de todos os tempos, é um dos maiores filmes talvez já feitos, e é um filme que acompanha a história de um burrinho, e que a partir da história desse burrinho, o Bresson consegue fazer uma história sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre o mundo, sobre a vida. E o Godard diz que A Grande Testemunha é um filme que fala sobre tudo. E o Clowes usa essa citação do Godard para dizer que ele também queria escrever um quadrinho que fosse sobre tudo. Isso já está aparente na primeira página do quadrinho, em que a gente vê, é uma apresentação do quadrinho muito fantástica, porque na primeira página a gente tem uma espécie de história do mundo, desde da sua formação até o momento em que essa história vai começar. Isso em 2 páginas. Em 2 páginas ele faz uma espécie de síntese da história do mundo. E aí a história começa. Esse aqui, ele é um quadrinho que quanto mais você vai lendo, é uma coisa muito curiosa, mais você vai ficando interessado, instigado pela história da personagem e de todo mundo que orbita em volta dela, mas ao mesmo tempo parece que quanto mais você lê, menos você está entendendo o que é que está acontecendo. Isso é uma coisa muito fantástica. O Clowes fala uma coisa que eu acho muito brilhante,
para um artista contemporâneo, em que ele diz que ele gosta de escrever as histórias dele, dos quadrinhos dele, de uma forma que ele sabe tudo sobre a personagem. Então ele cria um passado, ele cria uma narrativa completa, na cabeça dele ele diz que ele consegue realmente visualizar tudo da vida dessa personagem, mas que ele corta 90%. Então ele só vai dar pra gente 10% da história que ele inventou, que ele criou. E dá pra perceber isso ao longo dessa narrativa, porque ela é muito enigmática, ela é completamente cheia de buracos, e você não sabe quem são essas pessoas no fim das contas. É uma coisa muito maluca. É como se realmente a gente só tivesse essa ponta do iceberg, esses 10% que ele dá pra gente, e o resto fica oculto, fica meio nublado, difícil de entender, mas a gente intui. Então a participação do leitor no quadrinho do Klaus é sempre muito viva, muito ativa, porque a gente está sempre tendo que completar esses buracos de história que ele não conta pra gente. Enquanto a maioria dos autores geralmente está preocupado em expor essas histórias, em relatar tudo nos mínimos detalhes, em mostrar tudo, o Klaus está mais interessado em editar, cortar, sabe, suprimir. E aí eu acho que isso é que faz ele ser um quadrinista muito fabuloso, que ao mesmo tempo, enquanto está tentando dar pra gente uma história que fala sobre tudo, a partir de uma personagem, Mônica, ele quer falar sobre tudo, ao mesmo tempo ele vai cortando tantos elementos que parece que a história se reduz a um quase nada. Então isso é muito fabuloso. E então a gente vai acompanhando a Mônica com outras personagens e histórias um pouco intercaladas. O Klaus disse também que essas inspirações para ele dos anos 50, que ele usa para poder fazer esse quadrinho, ele queria que esse quadrinho tivesse vários gêneros. Então você começa lendo ele é uma história, tem uma micro história inicial que é um quadrinho de guerra. Depois você tem um quadrinho de um romance adolescente. Aí esse romance adolescente se desenvolve para virar uma HQ meio de suspense, meio de mistério, um pouco quase de terror, cheio de elementos sobrenaturais. Depois essa HQ de elementos sobrenaturais vai virando uma HQ um pouco de crime, policial. Então todos esses subgêneros de HQ vão aparecendo aqui, e em algum momento também da história parece que elas também vão se confundindo. Lá pelo meio da história você já não sabe mais qual gênero ela pertence. Os gêneros vão se solapando, vão se confundindo, vão se embaralhando, assim, de uma forma que você já não sabe mais definir o que é essa história. Por isso que ela é muito alucinante, complexa, muito bem escrita. Assim como eu falei que o Black Hole também faz lembrar o David Lynch, faz muito lembrar. Eu lendo isso aqui, me veio muito à cabeça a terceira temporada do Twin Peaks, que tem uma coisa aqui que ele faz que é muito fantástica, que no começo, numa das primeiras momentos em que a gente está acompanhando a mãe da Mônica, enfim, a vida dela nos anos 60, nos anos 70, tem alguns quadros que ele coloca aqui que são quadros que surgem do nada, que não tem nada a ver com a história que você está lendo. Então você está acompanhando ali as tirinhas sequenciais e de repente irrompe uma imagem de um quadrinho com um personagem que não faz parte daquela história, falando uma coisa, fazendo como se fossem uns comentários sobre aquilo que você está lendo. Então é quase como se tivesse um problema de transmissão, uma linha cruzada. Entra uma imagem de uma outra história, atrapalhando ali a história que você está lendo. Tem outras histórias que se intercalam à história da Mônica, que você também fica sem saber quem são aquelas pessoas, por que elas aparecem. Talvez elas sejam só coadjuvantes, que apareceram em algum outro momento, em algum detalhe. Outra coisa que tem aqui, além desses elementos sobrenaturais que são muito instigantes, que é uma história que parece que às vezes é super cotidiana, realista, acompanhando a vida dessa personagem, vão entrando esses elementos sobrenaturais. Então, em algum momento ela passa a falar com o avô dela, que foi quem criou ela. Depois que ele morre, ela começa a falar com ele pelo rádio. Então tem uma coisa meio de superpoderes, de sobrenatural, de comunicação com os mortos. E tem uma hora também nesse quadrinho que aparece uma seita dessas malucas, seitas tipo dessas seitas Nova Era, uma coisa meio João de Deus, essas seitas loucas, meio Osho, assim, sabe, em que todo mundo tem que usar a mesma cor, e que são essas comunidades que são muito comuns, né, nos Estados Unidos.
Aqui também tem essas seitas malucas, que todo mundo tem que cortar o cabelo de determinada maneira. Eu sou completamente louco com história de seita maluca, de cultos bizarros. E eu acho que ele retrata muito bem um culto desses malucos aqui. Você não fica entendendo muito bem, como qualquer seita maluca, para que aquela seita funciona, o que aquele cult leader, o que aquele líder de seita está fazendo, quem ele é, por que ele quer controlar as outras pessoas, se ele é só um lunático, quem são esses lunáticos, essas figuras tristes que começam a acreditar num tipo de crença que mistura religião com alienígena, uma coisa meio Heaven's Gate, né? Aliás, eu vi esse documentário da HBO, acho que esse ano ainda, e é um dos documentários sobre seitas malucas que eu achei mais maravilhosos que tem na HBO, que se chama Heaven's Gate, que foi aquela seita ligada por um cara muito insano lá nos Estados Unidos, que fez com que uma série de pessoas se matassem, né? Acho que nos anos 90, se eu não me engano, e teve um suicídio em massa de 40 pessoas que faziam parte dessa seita, todos se mataram ao mesmo tempo, enfim, uma coisa horrorosa. E o documentário é muito, muito bom. E aqui parece um pouco essa seita Heaven's Gate, assim, como tem milhares, né? E eles acreditam em umas mitologias muito loucas, assim. É um quadrinho maravilhoso. Eu indico fortemente. Mais um quadrinho do Daniel Clowes. Daniel Clowes é um gênio dos quadrinhos, gênio. Isso aqui é... E é uma obra-prima que acho que você tem que reler, eu quero reler algumas vezes, porque ela é muito enigmática. Você termina entendendo talvez menos do que quando você começou. E isso é muito instigante. Muito parecido mesmo com quem curte Twin Peaks, quem curte David Lynch, vai achar isso aqui uma joia, como eu achei, uma maravilha. Então fica aqui a indicação de mais uma preciosidade do Daniel Clowes, Mônica. Se você quiser ver mais quadrinhos aqui no canal, me indica aqui embaixo quem são seus autores de quadrinhos favoritos. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de deixar o seu comentário aqui embaixo, de ativar o sininho e, se você puder também, apoiar aqui o canal no link do Catarse que está aqui embaixo, apoiando com qualquer quantia. Você vira um apoiador, participa do nosso clube do livro aqui do canal, participa de sorteio todo mês. A gente se vê num próximo vídeo. Até a próxima. Valeu. Obrigado, editora Nemo, pessoal aí da Nemo, por me mandar esse quadrinho belíssimo, maravilhoso. Mônica. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.